Com esses cuidados. Com esses cuidados cibernéticos. A questão é cuidado. Eu acho que é o termo do momento, quando a gente fala de inteligência artificial, dessas novas tecnologias, porque, de fato, ainda não existe uma regulamentação. Não existem leis aqui no Brasil para poder falar o que é crime, o que vai acontecer, o que é proibido, o que é ético, o que é antiético. Eu vou dar um exemplo. Ela está falando desse aplicativo que você faz várias fotos, você aí de casa. Eu falo isso porque eu fiz para poder ensinar aos meus alunos que fotos super reais, que na época tava o boom do metaverso, que se transformavam em avatares, e esses avatares, exatamente uma sacada de marketing para utilizar o banco de dados todos. Esse aplicativo era o Lensa, tá? Então, assim, que viralizou mundialmente, todos os artistas, todos, e é uma roda gigante. Hoje tem o Remini, que está sendo muito utilizado. E que é exatamente você entrar naquela febre do metaverso, no mundo virtual, que isso a gente teve audiências online de metaverso, a gente teve, inclusive, até a própria intimação voltada para isso, conferências. Aí entra também outros questionamentos que eu abordo sobre resolução de conflitos online, com mediações, com tudo, que você também pode estar em termos de avatares. Até apresentação de monografias, muitos fizeram monografias no final do ano no campo do metaverso. Queria te contar uma questão, até daqueles cases que eu estava colocando. Na Amazon, quando estava sendo desenvolvido uma IA chamada, deixa eu até pegar o nome aqui, Recognition. E aí o MIT, né, que foi eleita aí a melhor faculdade do mundo, ela detectou que as mulheres negras, na hora que ia fazer o reconhecimento facial, sabe quando você chega no prédio, na academia, você vai fazer o reconhecimento facial? Não detectava o rosto das mulheres negras. Elas tinham que colocar uma máscara branca. Então, olha o nível de discriminação que se chegou. Claro, o aplicativo foi melhorado, foi revisto. Mas é isso, é um teste, e até que se chegue no produto adequado, na IA adequada, no banco de dados, a gente vai estar vivendo sobre essa mercê. É perigoso você surfar no mar que tem tubarão e não tem placa falando que o mesmo existe. É isso. É mais ou menos isso. É isso. Ó, você vai surfar lá, mas tem tubarão. Não sei. Eu vi um lá, pera um pouquinho, o governo. Tem tubarão ou não tem? Tem. Então, perigoso isso. Eu acho que a IA ela veio para ajudar, Não, e eu doutora, acho que é a tudo bem. tendência, mas eu acho que o governo, e eu acho que em conjunto com a sociedade, porque o direito ele fica... Você mesmo sabe, a gente corre atrás das tendências, né? Assim, surge uma coisa, depois que a gente vai legislar e vai regulamentar. Mas eu acho que há necessidade de que isso seja de uma forma mais urgente, para que a gente não fique tão à mercê de tudo que possa Mas como que acontecer. Muitos juristas, eles impactam que tem que ser algo gradual e um pouco mais lento por conta da inovação. Porque quando você regulamenta, a inovação tende a se perder, a criatividade, enquanto está um pouco mais disperso. Mas Agora, ela pode causar estrago. E aí? Exatamente. Mas por isso que entra tantos debates de ética e inteligência artificial. Os juristas, eles querem uma regulamentação, mas de uma forma um pouco ampla, não tão rígida, não tão... definir cláusulas que enrijeçam essa cocriação. E eu tive uma reunião extremamente importante de um cara que ele está desenvolvendo a infraestrutura de governança pública digital, que é totalmente diferente de governo digital. Eu falo isso porque eu fui para a Estônia, que é um dos maiores países, o pioneiro país, há mais de 12 anos, que desenvolve o governo digital, que foi através de uma dor, todos os dados foram vazados para ele poder desenvolver o governo digital, e um dos brasileiros, que é o dono da Original Mind, que é Edilson Osório, já foi um dos meus entrevistados em uma das revistas que eu fomento, que é a Infinity Magazine, ele foi para desenvolver as eleições digitais no Brasil. Então, em 2022, a gente teve essas eleições digitais através de um brasileiro que ganhou a licitação, enfim. E trazendo com esse olhar de governança digital. O governo digital é o quê? É apoiado com blockchain, desde as árvores da floresta amazônica cadastrada, desde um rastreio e uma segurança digital com assinatura digital, desde você ter as transações financeiras, que você tem acesso a isso com segurança, com rastreabilidade, com transparência, sem precisar de intermediários como um cartório. Você faz transação, você, através de nós, você lá da Estônia e eu aqui do Brasil, a gente faz negócio sem precisar de um
de um terceiro como um cartório para se fazer tudo com registro de blockchain. E trazendo isso para a governança digital, que é aquele ciclo, e ele falava muito de indígena, falava muito de negro, falava muito desse senso do feminino, que é onde você vai poder rastrear dados coerentes e fora desenvolver políticas públicas e legislações de acordo com aquele coletivo. E tudo isso surgiu de um livro que ele leu, é o The Network State, que para mim fez toda a diferença. Eu já conheço esse cara há 1 ano e meio. A gente se encontrou agora presencialmente em São Paulo e ele está desenvolvendo essa governabilidade digital em vários países, como Armênia, como Angola, dentre outros. Assim, é um mundo, e isso tudo estados em rede. É o governo, você fazer um prefeito digital, você ter acesso a esse prefeito digital, e lá, quando eu visitei a Estônia, eu tive acesso tanto à prefeitura, toda segunda-feira elas escutam os cidadãos, se tem um problema numa lâmpada, se tem um problema numa pista, você sabe, você localiza, você arruma um responsável, tem um tempo, a sociedade é extremamente bem desenvolvida, visitei o Supremo em Tartu, todas as legislações são públicas, todas as audiências, pouquíssimas audiências, umas 3 audiências por ano, são todas traduzidas pela inteligência artificial e disponível para a sociedade essas audiências, as participações são maiores, ativas, e fora que trazendo também esse paralelo, Londres, Reino Unido, como outros países também, a Áustria e a Alemanha são os que mais têm ascensão em nível de tecnologia voltada para governo e voltada para o jurídico avançado. Só que, infelizmente, eu acho que no Brasil o sistema não vai deixar isso acontecer. Governo digital já existe, né? Mas... Eu falo isso porque amigos pessoais desenvolveram. Eleições digitais também já existe porque entrevistados meus, brasileiro que foi morar na Estônia só para aprender sobre isso, já desenvolveu. Então, e governabilidade digital já está sendo caminhada no país. É igual criptomoeda. Quando eu falei, será que isso vai pegar no Brasil? Ele, Gabriela, Bitcoin demorou 10 anos para ter esse boom, né? Então, por que não isso aqui? Isso aqui é algo real, é algo, enfim, é algo a longo prazo. Então, eu acredito 100% que isso seja o futuro da gente. Acredito que cada vez mais a gente tem essa segurança cibernética e cada vez mais instrução para a sociedade e cada vez mais o rastreio de um criminoso. Por isso, da importância aí digo de profissionais do direito, porque, né, a nossa área, a minha área, da gente estar buscando entender, estudar e conhecer, porque é uma dinâmica muito rápida, porque assim tem questões que ainda estão sendo discutidas agora, e aí sim vamos ter que ter uma regulamentação mais abrangente, depois com o passar do tempo a gente vai entendendo o que vai acontecendo, mas, por exemplo, tem muita gente utilizando agora ChatGPT, Copilot, dentre outros, para escrever textos, para poder publicar livros, fazem e-book. E hoje não existe uma lei, plágio, né, que fala... E aí, dependendo, não é plágio, porque não tem uma lei que fala que inteligência artificial não tem personalidade, que ela pode ser autora daquilo. E aí, tivemos casos... Porque eu sou editora. Tivemos casos, até no New York Times, em que publicaram notícias falando que foi que a base de dados era do New York Times. Ele contestou, ele está processando, falando eu nunca dei essa notícia. Ou seja, ainda precisamos tomar cuidado, inclusive... se essas informações, porque, gente, tudo é um teste, acabou de surgir, isso acabou de explodir. Então, essa consciência de usar a IA generativa com consciência. Teve um juiz agora no estado de Goiás que ele está sofrendo aí uma análise dentro da comissão, porque ele queria acabar, né? Estou muito proativa, eu vou acabar com as decisões que estão pendentes, e foi fazendo o ChatGPT. E aí saiu tudo igual, a história não era do processo, enfim. Então, entender que ela não está pronta, ela não é um modelo que já está aperfeiçoado. Cada dia tem uma transformação e uma mudança. E, novamente, eu digo, não existe hoje, amanhã se acontece um plágio, eu concordo com você, porque dependendo se busca de um artigo já pronto, publicado, para fazer um outro texto, né, e não cita as referências, o ChatGPT ele traz referências bibliográficas que não existem. Você vai procurar jurisprudências que não existem.